naquele momento eu era o secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, era o 02 na hierarquia do Ministério, fui, então, nomeado pelo presidente Lula interventor federal na segurança pública do Distrito Federal, uma intervenção inédita na segurança pública. Então, naquele dia, eu me afasto das minhas funções no Ministério da Justiça e Segurança e passo a exercer a função de interventor federal aqui no DF. A que horas isso aconteceu? Isso acontece, Mário Vitor, no final da tarde, acho que por volta de 18 horas, porque O caos já estava criado. estava criado. O caos estava criado, tinha uma situação de certa ausência de comando em função do desaparecimento do governador Ibanez Rocha, do Distrito Federal. Por quê? Porque a segurança ostensiva aqui na capital ela é feita pela Polícia Militar do Distrito Federal. E quem comanda a Polícia Militar é o governador. Só que naquela tarde do dia 8, o governador simplesmente desapareceu. Ninguém conseguia falar com o governador. Depois, inclusive, que ele é afastado, que a Polícia Federal tem acesso aos telefones dele, circula que ele teria dito que estava tirando uma soneca no domingo à tarde, enquanto tudo aquilo estava acontecendo. Então tinha uma apreensão muito grande, porque tinha uma ação de golpistas, você tinha um quebra-quebra generalizado aqui na capital, e você tinha uma situação completamente fora de controle, sem comando, porque o governador estava tirando uma soneca e o secretário de Segurança Pública, que teria que estar no comando, tinha viajado para a Disney. Então, veja, nessa situação de ausência de comando, é que o ministro Flávio Dino, conversando com o presidente Lula o tempo todo, eles tomam a decisão de decretar a intervenção federal na segurança pública no Distrito Federal. O interventor, originalmente, seria o ministro Flávio Dino. Só que, assim, segundos antes do presidente Lula assinar o decreto nomeando o ministro se dá conta de que já tinha sido diplomado senador da República e que a Constituição veda que o senador assuma esse tipo de função. Ele poderia ter seu mandato de senador questionado. Então, pouco antes do presidente Lula assinar o decreto, ele liga para o presidente e fala: presidente, segura, eu já tomei posse como senador, não posso ser eu. E aí o presidente fala para ele: olha, então tem que arrumar alguém rapidamente para assumir essa função. É nesse contexto que eu sou nomeado interventor federal. Entendo. E é nesse contexto que você, então, obviamente, é a partir das 18 horas que você assume esse encargo, certo? A partir desse momento você assume esse encargo e alguém te disse o que fazer? Não, Mário Vitor, veja, essa é uma das coisas, inclusive, que eu exploro bastante no livro, porque no momento de crise aguda, a crise ela te impõe ação imediata. Um prédio está pegando fogo, o bombeiro ele olha e age. Quer dizer, a ação tem que ser imediata. Então, naquele momento, o ministro Flávio Dino apenas falou para mim que eu tinha acabado de ser nomeado interventor federal pelo presidente Lula, que o decreto com a minha nomeação ele já tinha enviado para o meu WhatsApp, e ele falou: olha, vá para a Secretaria de Segurança e assuma o comando da situação. E foi isso que eu fiz, né? Eu saí do gabinete do ministro, me dirigi à sede da Secretaria de Segurança do Distrito Federal, e de lá fiz uma rápida reunião. Só um minuto. Você pensou antes de aceitar? Não, não. Ali não havia tempo nem para pensar, Mário Vitor. Veja, eu fui comunicado da decisão, porque, veja, alguém precisava assumir o comando. O ministro Flávio Dino não podia ser. Vamos lembrar outra coisa, Mário Vitor, a gente estava, naquele momento, com 5 dias úteis de governo Lula. Então, boa parte dos quadros que depois vão assumir funções no governo ainda não estavam nomeados. Estavam nomeados nos ministérios, basicamente, os ministros e os secretários executivos. Os demais secretários não estavam nomeados. Tinha pouquíssima gente nomeada com 5 dias úteis de governo. Então, naquele momento, era assumir o controle da situação para tentar estabilizar aquela crise o mais rápido possível. Então, não houve tempo nem para pensar, nem para hesitar, nada disso. E, enfim, assim que eu entrei na sala do ministro, ele tinha conversado com o presidente Lula, tinha defendido meu nome para o presidente Lula. Ele também ao lado do ministro Alexandre Padilha, que também já me conhecia de muito tempo, e ele só me comunicou. E a orientação que eu recebi foi: assuma o controle da situação
esvazie a esplanada e prenda o maior número possível de criminosos. Ah, então havia essa diretiva. Sim. Muito interessante. Então você sabia quais eram as prioridades. A prioridade era esvaziar a esplanada dos ministérios, estabilizar a situação, desmontar o acampamento e efetuar o maior número de prisão daqueles que tinham acabado de depredar a sede dos três poderes. Você dispunha dos meios para isso, Capelli? Eu quero te perguntar assim, você encontrou alguma resistência nessa, digamos, nesse comando, que eu imagino seja das forças de segurança do Distrito Federal? Houve alguma, numa situação absolutamente inusitada, não é? Como é que se opera isso e que tipo de dificuldade houve naquela ocasião? Veja, Mário Vitor, quem faz a segurança ostensiva nesse caso é a Polícia Militar, que tem uma cultura de hierarquia e disciplina. Então, organizações militares, na hora que troca o comando, elas se realinham ao comando imediatamente. E aquele era um momento muito delicado, estava todo mundo muito tenso. Então, na hora que vem uma ordem do presidente da República, e o presidente da República, o presidente Lula, me empodera, e eu chego para assumir o comando, imediatamente as forças de segurança se alinham. Então, veja, claro que tem aqui ou ali uma resistência, tem aqui ou ali uma pessoa que te olha meio de lado, alguém que argumenta que não é o caso de prender, enfim. Então, você, aqui e ali, você tem ali uma resistência, mas no geral, eu contei com o apoio, eu diria decisivo, da Polícia Militar do Distrito Federal, da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal também. Isso quer dizer, você contou com o apoio do comando, da hierarquia, dos oficiais, enfim, daqueles que, digamos, também. Sim. Nos primeiros 2, 3 dias, eu afastei o comandante-geral e cerca de 4 ou 5 comandantes de batalhões importantes. Então, eu troquei o comando, reposicionei o comando e alinhei com a nova direção. E não tive nenhum problema. Eu quero dizer o seguinte: como você sabia quem afastar e quem nomear? Veja, primeiro o comandante da Polícia Militar, o então comandante, ele entra na minha sala ainda na segunda-feira, dia 9, e ele diz que o Ministério Público tinha dito que o melhor era ele se afastar. Ao perceber essa situação, ele próprio toma a iniciativa de entrar na minha sala e de, na prática, colocar o cargo à disposição. Logo em seguida, surgem, e eu reunindo com a equipe, quer dizer, e também recebendo informações, surgem indagações sobre a atuação de alguns batalhões. Veja, eu não condenei ninguém, mas eu considerei por bem, e aí cabe à Justiça agora, que a Polícia Federal, ao STF, a polícia que fez a investigação, o STF está conduzindo o inquérito, mas naquele momento, quer dizer, se você tem um batalhão, um comandante de batalhão, sobre o qual pesa alguma dúvida, o melhor a fazer é trocar o comando para preservar a instituição. Então, o melhor ali, e foi o que eu fiz, era separar CPFs do CNPJ das instituições. Então, afastei alguns, troquei os comandos, realinhei as forças para poder estabilizar a situação.